Guima, podemos partir para a nossa entrevista do dia? Lá vamos nós liberar o faleiro. Entrevista do dia. Partimos para a nossa entrevista do dia. A partir de agora, a gente conversa com o advogado e professor de Direito Civil, Maurício Ribas, é o nosso convidado. Em pauta, a gente vai conversar com ele, entre tantos assuntos, sobre violência e também negligência contra as crianças. É uma pauta tão importante. Já soube que é nosso conterrâneo e a gente conversa de forma virtual, porque ele está fora de Cuiabá para um evento. Maurício Ribas, muito boa tarde, seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Muito obrigado, Marcela. Boa tarde. Boa tarde, João Edson, meu querido amigo. Saudades de você. Há muito tempo não nos falamos. Verdade. Quando eu vi seu nome aqui, eu falei, não, esse aqui é meu colega, pô, nós somos professores, trabalhamos juntos. Eu falei assim, é link, ele não é presencial, né, professor? Muitos anos dividindo sala. Muitos anos, verdade. Prazer é muito grande. Prazer todo meu. Prazer é nosso, e eu que não conhecia, né, uma grande honra, e o professor disse assim, Marcela, é presencial, eu não, professor, é link, mas já fica o convite para estando aqui. Eu disse, é nosso conterrâneo, mas tem um sotaque do sul, explica, mas mora aqui em solo cuiabano? Não, na verdade, Marcela, eu morei 10 anos em Cuiabá, foram 2 períodos, primeiro período 5 anos exatamente, o segundo período não chegou a ser de 5 anos. E durante todo esse período eu acabei me tornando um cuiabano de chapa e cruz, devido à riqueza dessa terra, principalmente do povo, né, matogrossense, do povo cuiabano, acabei me tornando cuiabano. Mas atualmente moro em Curitiba. Estive fora do Brasil por quase 6 anos e quando retornei para a minha cidade de Curitiba, mas mantenho o coração... dentro do meu coração, Cuiabá e todo Mato Grosso. Correu do calor. Doutor Maurício, verdade. Eu vou pedir, já que o senhor está contando um pouco, né, da sua história, para o senhor também fazer uma síntese. Aqui a gente chama de faleiro, e o bom costume é sempre aproximar os nossos convidados da nossa audiência. Sei que é colega do professor João Edson. Fala para quem ainda não conhece um pouco da sua trajetória profissional, para conhecer um pouco melhor, antes da gente abordar esse assunto que é tão relevante. Olha, para contar um pouco sobre a minha trajetória, eu começo dizendo que me formei em Direito e comecei a advogar muito cedo. Posteriormente, me apaixonei pelo Direito Civil, comecei a lecionar Direito Civil. Tive oportunidade por 10 anos em Cuiabá de lecionar Direito Civil. E durante esse período também foi o período da academia, ou seja, né, especializações, mestrado, doutorado. E em 2011 escrevi o meu primeiro livro em coautoria, um livro que foi publicado na Argentina, Reflexões sobre Direito Latino-Americano. E a partir daí, os estudos me impulsionaram cada vez mais para a escrita. Mas foi propriamente há alguns anos atrás que eu resolvi me dedicar de corpo e alma à escrita. E a partir desse momento, então, eu comecei a escrever, inclusive, ficção. E esse livro de ficção é um livro que foi baseado numa história real, muito importante para mim. E depois dele escrevi também, que está para ser lançado agora em janeiro, sobre relações internacionais, que foi inspirado durante os meus estudos na Estônia. Eu morei na Estônia por 5 anos e lá eu tive a oportunidade de cursar a Escola da Diplomacia. Então, esse livro que vai ser lançado em janeiro é sobre temas relacionados à diplomacia e às relações internacionais. Vou deixar, claro, o senhor fazer as honras, é colega maravilha. de caminhada. Fico feliz com as possibilidades que você teve e aproveitou bem. Eu estou olhando aqui, inclusive, Marcela, e quando nós nos conhecemos, ambos tinham muito mais cabelo, viu? Hoje nós estamos aqui. Estão prejudicados, é isso? Estamos prejudicados. Isso te consola, professor? Não, isso dá bastante. A gente começa a estudar o cabelo que fica fora, né? Lecionar principalmente, né? Principalmente, a turma faz até perder cabelo. Maurício, vamos... Já que você fez essa passagem interessante pela Argentina, né, e pela Estônia, qual que é
a junção que você encontra? Vamos falar aqui de direito civil, né? Estamos falando das relações cíveis, entre esses 3 países. Nós falamos de um país muito próximo aqui, mas de língua espanhola, que agora está passando por uma situação de transformação, e a Estônia, que também não faz muito tempo passou por um processo de transformação. Sem dúvida nenhuma. Igualdade e distância é isso? Em verdade, a base do direito, tanto brasileiro como argentino ou estoniano, é o direito romano, né? Com a influência germânica, do direito da igreja também. Sim. Então, nós temos a mesma base. O que diferencia um do outro são as leis, que são, evidentemente, diferentes de país para país. Mas a base daquilo que emana do principal, né, que é a estrutura do direito, é justamente nós temos a mesma base. O que nós podemos perceber é que quando nós saímos, né, do Brasil, da Argentina, e vamos para a Europa, né, com exceção da Inglaterra, que é o direito anglo-saxão, nós vamos encontrar, embora as mesmas bases, mas um direito muito mais simplificado, um direito que privilegia muito mais as relações interpessoais do que propriamente busca regular essas relações de uma forma mais rigorosa, como o caso do direito brasileiro, do direito argentino. Isso mesmo por causa da questão cultural, né, e econômica, financeira, que é muito importante também. Onde existe um maior equilíbrio, não existe tanta diferença entre as classes sociais, existe uma tendência ao direito a privilegiar o que as partes escolhem e elegem para interagir. A diferença, basicamente, no meu entender, é essa. E muita gente fala Estônia, não é um país tão falado por aqui. Eu não sei, mas parte da Estônia até fala italiano, né? A aproximação é um pouquinho maior. Né? Não, na verdade, o idioma oficial da Estônia é o estoniano, que é uma língua fino-húngrica, que tem raízes fino-húngricas. Sim. É um idioma que, apesar da história da Estônia, que por mais de 700 anos pertenceu à Alemanha, depois teve influência sueca, também pertenceu à Suécia, a influência da Finlândia, e depois a Rússia, mesmo antes no período imperial russo, a Estônia fez parte da Rússia, do grande Império Russo. Posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, a Rússia tomou a Estônia, como fez com os países do leste europeu, e ficaram até 91 os russos, a União Soviética, na verdade, de posse da Estônia, ou seja, era um país ocupado. Em 91, a Estônia fez a sua reindependência e de 91 para cá transformou-se num país exemplo e modelo para o mundo inteiro, tanto no que diz respeito à justiça social, tecnologia. Realmente é um país notável, é o país mais digital do mundo. Você, na Estônia, 97% do que você precisa fazer nas relações interpessoais e com o Estado, você faz via teu celular. Você só precisa sair de casa para casar e para divorciar-se. E, em alguns casos, para adquirir imóveis, que você tem que comparecer ao cartório para assinar. Mas todo o resto você faz via teu celular, ou seja, por meios eletrônicos. Que maravilha. Aprendemos e muito. Doutor Maurício, para entrar um pouco aqui na nossa pauta, porque inclusive eu tenho já perguntas desde quando anunciei a sua participação, o senhor vai conversar conosco sobre violência e negligência contra criança. E o senhor utilizou a literatura para conversar com as famílias sobre direitos fundamentais da infância e da adolescência. Gostaria que o senhor falasse um pouco do livro, né? Dessa iniciativa, e nós aqui, não é, professor, infelizmente a gente tem noticiado violência contra crianças, negligência, algumas vezes por parte dos responsáveis, inclusive. Acredito ser um momento muito oportuno para o senhor trazer esse assunto à tona, fazer também as reflexões tão necessárias e importantes para que a gente consiga ali ver mudanças e provocar reflexões. Perfeitamente. Esse livro, Ingel Adai, A Luta entre o Bem e o Mal, ele surge de uma experiência pessoal minha. Nós, na Estônia, estávamos, eu e a minha esposa, vivendo só os dois, né? E aí nós resolvemos entrar num programa
nesse programa, você oferece a casa para crianças que estão em situação de risco. Como que funciona? As crianças estão em situação de risco, mas eles têm famílias, têm pai, têm mãe, só que essas famílias estão com problemas, as crianças são tiradas dos pais e ficam numa casa. Essa casa, então, cuida das crianças, mas eles não têm uma família, eles têm um cuidador, e são várias crianças dentro de uma casa. Eles abriram, então, a possibilidade de um programa onde as famílias oferecessem os seus lares como lares substitutivos, para que a criança ficasse nesse lar por um tempo até voltar para os pais ou, se não tivesse condições, serem adotadas. Então, nós oferecemos. Por surpresa, nós queríamos uma criança, no primeiro momento, lógico, né? Vieram 4 irmãos. Esses 4 irmãos eram filhos de uma estoniana e de um africano de Gana, que se conheceram nos Estados Unidos, tiveram esses 4 filhos, esses 4 filhos nasceram nos Estados Unidos, com exceção do último, e voltaram para a Estônia, ou ela voltou para a Estônia, ele foi com ela, e lá na Estônia a polícia teve que intervir devido à violência doméstica, né, praticada pelo pai, e ao alcoolismo da mãe. E as crianças foram retiradas muito cedo. O menorzinho, que eu chamo de Ingel Adai, né, foi retirado da família e passou a viver em orfanatos com os irmãos. Só que quando nós os recebemos, nós tínhamos uma ideia completamente diferente. Nós não sabíamos o grau de problemas e traumas e sofrimentos que essas crianças traziam. Então, para nós foi uma surpresa incrível. Nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Eles vieram machucados, agressivos, não cooperavam, e nós tivemos que começar, então, a tentar acessá-los de alguma maneira, para que pudéssemos ter uma vida em família, como nós pretendíamos, né? E a partir dessa experiência, principalmente em relação ao menorzinho, eu comecei a refletir muito sobre todos esses problemas, né, que são muito comuns. A violência doméstica é uma coisa muito comum. A utilização das crianças, né, para crimes, elas sofrem violência fora de casa, dentro de casa. Eu comecei a refletir bastante a respeito disso. E um dia aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o menor, ele apegou-se muito à minha esposa e ele me rechaçava. E ela disse, olha, hoje você vai ter que levar ele para a escola, para o jardim de infância, né? Porque eu tenho um compromisso. E eu disse, vai ser muito difícil, ele não vai querer ir comigo, não, hoje não tem condições. E aí ela falou para ele não aceitou, ficou brabo na hora tal, e ela saiu, tinha que sair, não tinha outro jeito. E foi uma dificuldade colocar o casaco de neve, estava nevando, um dia muito frio, menos 10, 12 graus. E depois foi uma dificuldade para tirá-lo de casa também. Daí nós saímos, né, andando na neve, aquela escuridão, lá no inverno, 10 horas da manhã, 10h30, o sol nasce no horizonte, assim, bem pequenininho, parece uma lâmpada, né? E às 3 horas da tarde, escuridão. Então, estava meio escuro, nós fomos caminhando, eu pensando comigo, meu Deus, como é que eu vou fazer para essa criança me aceitar, né? Vai ser uma convivência muito complicada, muito difícil, né? E ele chorando alto, sabe? Aquela coisa assim, complicadíssima. Quando nós viramos numa esquina, eu olhei uma casa parecia um castelo, né? Mas um castelo antigo, uma coisa meio fantasmagórica. E naquele momento, um daqueles cachorros que são cachorros do norte, né? do mundo, que parecem lobos, uivou, mas um uivo assim que, sabe, preencheu todo aquele momento. E eu percebi que ele se assustou. E aquela casa era uma casa fantasmagórica. Nós fomos nos aproximando da frente da casa. E, por incrível que pareça, na janela tinham deixado um casaco pendurado. E parecia que tinha uma pessoa no canto da janela, como eu estou fazendo aqui, né, com um capuz.
E aí ele olhou para aquilo, né? Aquilo me chamou a atenção também. Eu disse: não olhe, não olhe, não olhe, vamos rápido em frente, porque é aquela mulher. Né? E aí, mas quem que é essa mulher? Eu disse: calma, não fale, tal. E como estava muito assim, nós estávamos com o casaco de neve, você imita o som, a pessoa não sabe que vem de você, porque o casaco fecha, né? Uhum. E eu comecei a fazer né? Como se fosse uma bruxa, né? Mas eu não falei bruxa em nenhum momento. E ele ficava olhando, né? O que é isso? O que é isso? Tá rindo, tá gargalhando atrás de nós. Bom, naquele momento eu tive um insight. Eu disse: eu vou criar esse personagem vai ser um arquétipo, esse arquétipo vai ter todos os defeitos, né, que ele aprendeu a seguir, a admirar, e que ele tinha, os irmãos tinham, e que todas as crianças sofridas tinham, né? Ou seja, agressividade, né? Não confiavam em ninguém, não queriam comer corretamente, só queriam comer assim, poucas coisas, principalmente doce, açúcar, bastante açúcar, não queriam tomar banho, né? Não queriam tomar banho, não aceitavam um toque de carinho, você queria passar a mão na cabeça de maneira nenhuma, né? Então, esse arquétipo que eu criei tinha todas essas peculiaridades. E ele passou isso foram... Aí ele pediu: olha, volta e me buscar aqui, daí você vai me contar sobre aquela mulher. Eu disse: tá bom, eu fiquei entusiasmado, né? Porque imagina, ele não queria nem já queria conversar aí. Já queria conversar. Aí, na volta, né? Peguei-o, na volta, contando as mesmas histórias e tal. E nós começamos uma amizade a partir desse momento. E a nossa amizade foi em torno dessas histórias que eu passei a criar para contar para ele. Então, aquela mulher tinha sido uma criança muito bonita, mas ela perdeu os pais, ela ficou muito solitária, e ela passou a ter raiva de todo mundo, a culpar todas as pessoas, a culpar os pais, e ela só queria comer doces. Daí, como ela só comia doce, ela só tinha 2 dentes na boca, entendeu? E ela ficou muito feia também, porque imagina, né, uma pessoa se alimentar só com doce, com bala, com chiclete, né? E ela não gostava de tomar banho também. Imagine, ela não tomava banho. Há muitos anos ela não tomava banho, não lavava as roupas, ela não escovava os dentes também. E aí fui passando essas histórias e ele foi se transformando de uma maneira fantástica. Ele se transformou, ele passou a ser uma criança calma, tranquila, não gritava mais, porque antes era qualquer coisa ele estava gritando, qualquer contrariedade era grito, chuta em mesa, chuta em cadeira, né? E ele passou, então, a perceber naquele arquétipo que aquele comportamento não era o comportamento que levaria ele a ter uma paz, uma tranquilidade, uma convivência harmoniosa. E ele passou, inclusive, a ensinar os irmãos, a chamar a atenção dos irmãos para aquilo. E é uma criança extremamente inteligente, ele falava fluentemente o estoniano e fluentemente o inglês. E uma capacidade de raciocínio, uma coisa assim, aliás, todos eles, impressionante a inteligência de todos os irmãos. Né? Tinha um que aprendeu a ler música sozinho. Né? Aprendeu a ler música sozinho. E a partir, então, dessas histórias, nós começamos a nos comunicar e foi quando a mudança começou a ocorrer. Né? Com os outros, nós acessamos de outra forma, que foi através do esporte, o jiu-jitsu. Eu comecei a ensinar para o menino, que já tinha 15, 16 anos, para fazer 16, comecei a ensinar jiu-jitsu, começamos a treinar jiu-jitsu juntos, com as meninas, né? Nós começamos a sair, a conversar, a fazer passeios, a dialogar, né? A não aceitar provocação. Enfim, foi um trabalho que eu pensei depois, eu disse: eu preciso escrever um livro a respeito disso. E vai ter que ser um livro justamente para tocar as pessoas e chamar atenção para esse tipo de situação. Então, Maurício, eu vou pedir gentilmente para o senhor aguardar um pouquinho, porque a gente tem a repórter CBN, as principais notícias do país, a cada meia hora. É claro que em conformidade com a rede, respeitando o horário, a gente vai sair para o repórter. Na volta, a gente continua esse faleiro,
conversando mais. Você que está mandando mensagem, registra aqui a sua dúvida, o seu questionamento, 99803-5580. Na reta final da nossa entrevista, a gente coloca aqui a sua participação. Pausa para o repórter CBN, daqui a pouco a gente segue com a nossa entrevista do dia. Estúdio CBN. Atenção para as vagas de emprego. Repórter CBN. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023. O presidente Lula quebrou o protocolo numa cerimônia e convocou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a fazer um discurso elogioso aos investimentos federais nos estados. A fala dele não estava prevista no cronograma do evento. O presidente ainda afirmou que não lhe importa a qual partido Tarcísio pertence e defendeu que os governadores, assim como ele, foram eleitos pela população. O governador de São Paulo é filiado ao Republicanos, partido de oposição a Lula, e foi ministro do governo Jair Bolsonaro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou os 4 indicados pelo governo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os nomes agora serão enviados para a deliberação do plenário da Casa. O CAD é um órgão federal que julga atos de concentração de mercado e está vinculado ao Ministério da Justiça. O Conselho tem atualmente 7 cadeiras, mas apenas 3 estão preenchidas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a cobrar uma redução mais acentuada da taxa básica de juros, atualmente em 12,25%. Ele avaliou que o ano de 2024 deve seguir com indicadores positivos para a economia. O Banco Central do Brasil se reúne hoje para discutir a redução da taxa de juros. Haddad também disse que o Congresso tem sido atencioso com a agenda econômica do governo. O verão de 2023 foi o mais quente registrado no Ártico. É o que aponta um relatório da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, a temperatura média dos meses de julho a setembro foi de 6,4 graus, os maiores registros desde que começaram em 1900. No horário de Brasília, 4h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Atenção para as vagas de emprego. Rua Gerencial, 29, Cuiabá, Mato Grosso. E as matrículas estão abertas na... Ouçam agora a programação cultural. Weil man einfach werden mich komplett verstehen. É assim que as pessoas com deficiência se sentem. Por isso, a Assembleia Legislativa elabora leis que garantem equipamentos de lazer para pessoas com baixa mobilidade nos parques públicos estaduais, adequação de concessionárias de serviços públicos para pessoas com deficiência visual, atendimento integral a pessoas com atrofia muscular espinhal, mais tempo para pessoas com dislexia realizarem provas e concursos públicos e muitas outras leis para maior acessibilidade de todos. Mais que representar, as leis são feitas para acolher. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Ô Paulo, e esse menino novo na empresa? Quem, o Rafinha? Contratei pelo Jovem Aprendiz. É um programa do SESC Senat show de bola. Olha só, eles encontraram o perfil certo para a empresa, facilitaram as burocracias da contratação e ainda acompanham o dia a dia dele aqui. Ô, coisa boa! Tá trabalhando direitinho ele. Rapaz, e o programa ainda oferece cursos de logística, transporte e muito mais. Ele aprende na aula e pratica aqui. É bom para todo mundo. E vou te falar, já virou queridinho aqui. Ele chega em lugar dá uma animada. Espírito jovem, né? Esse é o futuro. Opa, alguém me chamou? Com o programa Jovem Aprendiz do SESC Senat, os profissionais do futuro, como eu, chegam primeiro à sua empresa. Construa novos caminhos no seu negócio com quem é capacitado todos os dias e fique em dia com as regras de contratação. Procure a unidade mais próxima. SESC Senat, presente perto de você. Inspirado em pessoas que priorizam qualidade de vida, o Living, lançamento da Vanguard, é para quem busca um estilo de vida leve e consciente. Localizado no bairro Bom Clima, próximo ao Parque das Águas, o Living foi criado para quem aprecia liberdade, conforto e conexão com áreas verdes. São apartamentos de 81 e 85 metros quadrados privativos, com 2 ou 3 quartos, sendo um suíte. Conheça os detalhes do Living na Central de Decorados da Vanguard, Avenida Miguel Sutil, em frente ao Parque Mãe Bonifácia. Vanguard. Repense sua forma de morar. Então, é Natal. Tempo de amor, paz, esperança. E de se reinventar, né? Porque ficar sempre na mesma não rola. A Casa Prado é o lugar ideal para você se vestir com estilo. E você ainda encontra o presente perfeito para quem você ama. Roupas, sapatos, acessórios e perfume. Tudo para um Natal repaginado. Reinvente-se com a Casa Prado, nos shoppings de Cuiabá e Várzea Grande. A Águas Cuiabá investiu 1 bilhão em saneamento pensando na cidade e em você. Com tecnologia e cuidado, são 14 toneladas de esgoto a menos no Rio Cuiabá todos os dias. E é com muito orgulho que 100% de cobertura de água na cidade é feita por cada um de nós. Juntos, construímos uma trajetória de sucesso em nome de todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Essa é uma história que impactou você e mais de 600 mil pessoas. Porque para mudar o amanhã, trabalhamos juntos hoje. Estúdio CBN. Estamos de volta, 15 horas 39 minutos desta terça-feira, 12/12. E na nossa entrevista do dia, a gente conversa com o advogado, professor Maurício Ribas, é o nosso entrevistado. Ele que tem muito amor pela nossa Cuiabá, hoje mora em Curitiba, autor desse livro que trata de violência contra as crianças, adolescentes e com reflexões importantes para que a gente possa compreender um pouco melhor, aprender a lidar, né? E também, é claro, eu acredito muito que somos todos influenciadores e que você possa ouvir essa entrevista, levar adiante, ler o livro, né? A gente está em dezembro, aí é hora de presentear também.
Professor João Edson, o senhor que foi colega do Dr. Maurício também, vou pedir para o senhor, sempre com as perguntas pertinentes, colocar aqui questionamentos importantes na nossa bancada. Maurício, primeiro antes da pergunta, ficou uma dúvida aqui. Você veio embora, e as crianças, qual que é o processo que vai na sequência? E que eu queria te perguntar sobre a questão das políticas públicas em relação às crianças. Perfeito. João, Marcela, na verdade eu preciso fazer um link, porque essa história, eu sou suspeito em falar isso, mas ela é muito rica. Sim. Porque aquela mulher, no livro, ela assedia o Ingel Adai. Ela quer o Ingel Adai para ela, né? E nas histórias que eu contava para ele, eu dizia que era importante ele ser diferente dela, porque assim era a forma que ele se protegia, né? E eu poderia protegê-lo cada vez mais. Agora, aquela mulher, ela existe. Ela é a violência, é o crime organizado, é a prostituição. A fome, né? A fome, a miséria, as guerras. Você imagine quantas crianças hoje no mundo de 12, 13 anos empunham fuzis. Sim. Né? Não só na África, nessas guerras intestinas pelas quais eles passam, mas aqui no Brasil, perto da gente. Soldados do tráfico. Imagem do Rio, a gente vê isso o tempo todo na televisão. Exato, soldados do tráfico, aviões do tráfico. Por que eles estão nessa situação? Por causa da miséria, por causa da pobreza educacional desse país, que é uma vergonha. A educação no Brasil é uma vergonha. Nós tínhamos que ter educação em tempo integral, nós tínhamos que ter uma educação voltada para nós brasileiros, e não uma doutrinação como nós vemos, onde a criança é obrigada a decorar datas, fatos, fórmulas, sem saber para que isso serve. Nós tínhamos que ter uma discussão toda a sociedade, né, toda a sociedade civil organizada, para dizer qual é o tipo de educação que nós queremos para os brasileiros. Eles são o futuro do Brasil. Nós precisamos alimentar as crianças na escola, porque a fome ronda. E não é à toa que eles são aviões do tráfico, porque tem fome, porque precisam de coisas básicas, como produtos de higiene, ou uma televisão dentro de casa. E a família é importantíssima, só que a família está desestruturada pela falta, justamente, de meios de sustentar os filhos. Os filhos passam fome, passam dificuldade. Nós temos hoje no Brasil 8 milhões de crianças que passam fome. 8 milhões de crianças passando fome. E mais 12, 15 milhões que não sabem se vão comer amanhã. Comem hoje e não sabem se vão comer amanhã. Enquanto, João, o filho do porteiro do edifício de luxo não estudar na mesma escola que o dono da cobertura, esse país não vai mudar. Então, esse livro é um livro para discutir exatamente sobre isso. A transformação que o Brasil precisa. As crianças, quando vieram para mim, elas vieram destruídas emocionalmente por causa da violência doméstica. Ou seja, abandono cultural, abandono afetivo, amarguradas. Elas são fáceis, presas da violência, da criminalidade. Facilmente presas. Então, por isso que o Ingel Adai precisava entender a razão e o motivo daquela transformação, e não adiantava dizer, olha, você precisa escovar os dedos, precisa tomar banho, você precisa estudar, você precisa ser educado. Isso não entrava na cabeça deles. O que entrou foi através da literatura, dessa literatura falada, que agora transformou-se numa literatura escrita, né? Foi quando ele entendeu e passou a ser uma criança totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu brincava com ele que eu era o Hug Monster, né? Que era o monstro do abraço. Porque no início não dava para encostar. Tentar pegar a mão não dava. E aí ele corria achando que eu era o Hug Monster. Ele sabia que eu não era o Hug Monster, mas ele acreditava, porque criança ela transita entre a realidade e a ficção. A ficção de uma forma muito fácil. Então, esse livro era uma proposta de discussão.
né? Nós precisamos... O prefácio do livro fala tudo isso. O prefácio do livro chama a atenção. E veja, não são só as crianças pobres, não, miseráveis, são as que estão também nos castelos, que estão jogadas nos quartos lá, metidas com jogos eletrônicos, com tudo em volta deles, que não participam da vida familiar. Que não deixa de ser pobre afetiva, né? E que não deixam de ser afetivamente abandonadas. Né? O pai e a mãe não sabem dizer um não sabem colocar limites com amor, e isso faz com que, né, nós tenhamos um grande número de crianças simplesmente abandonadas emocionalmente, que nós não sabemos qual vai ser o futuro delas. Doutor Maurício, se me permite, desculpa interrompê-lo, o senhor contou aí essa história, claro que a gente está aqui ansioso também pelo desfecho, mas o senhor contou um pouco da história dos pais, né? Falou aí da violência, alcoolismo. Eu tenho 2 filhos adolescentes, tenho uma menina de 15 e um menino de 12. E eu vejo também, eu quero que o senhor fale um pouco desse comportamento. O senhor falou de educação, a importância da educação como um agente de mudança mesmo, mas eu quero que o senhor faça uma análise também do perfil dos pais, né, dos responsáveis, na verdade, porque eu também vejo um abandono emocional por conta dos pais atarefados, preocupados, é claro, né, em proporcionar financeiramente muita coisa, mas eu vejo na rotina dos meus filhos uma ausência, né, por exemplo, assim, outro dia, mas é a sua mãe que vai te levar, mas uma amiga dela falou assim, mas quem me criou foi a babá, mas é a sua mãe, que, como se fosse assim uma novidade, se é a mãe que faz esse papel, se é a mãe que vai buscar, se é a mãe que vai acordar de madrugada, e eu venho de uma geração, e eu só tive a minha mãe, não tive pai, de uma mãe presente, com esforço, para estar ali se desdobrando em tempo, e o tempo mesmo que pouco, mas era ela que estava presente, e hoje parece que com essa evolução da sociedade, do tempo também, é claro, das motivações, né? Existe mesmo, ou é uma sensação, uma falsa sensação, uma ausência, as prioridades mudaram? Explica um pouco para a gente também da importância do papel e da presença dos pais, dos responsáveis. Olha, a tua pergunta realmente, a colocação é muito oportuna. Nós vivemos um momento de transição. A nossa geração anterior foi uma geração dos nossos pais. Eles tiveram um tratamento totalmente diverso do que existe hoje, ou seja, os pais eram rigorosos, os pais batiam, os pais eram exigentes, e nós estamos nós mesmos estamos numa geração intermediária, onde os nossos pais entenderam a crueza, a dificuldade dessa forma de ensino, nos educaram. Mas a nossa geração, hoje, é uma geração que simplesmente deixou de fazer qualquer coisa em relação aos filhos para não frustrá-los. Ou seja, o medo dos pais é que os filhos sejam infelizes por um não, tendo frustrações, sendo que nós temos que trabalhar a frustração dos filhos. Esses dias eu estava vendo uma entrevista que o educador falava o seguinte: hoje as crianças vão competir, todo mundo ganha medalha. Né? Sendo que, na verdade, quando você compete, existe uma pedagogia. Aqueles que vencem e aqueles que perdem. Aqueles que perdem têm que entender que perderam. Trabalhar com a frustração da perda e trabalhar para a superação das dificuldades e tornar-se um vencedor amanhã ou depois. Sabendo que poderá perder a próxima, ou a outra, mas um momento, se ele continuar, né, se dedicando, ele vai vencer. E os pais hoje estão muito preocupados com a frustração dos filhos. As crianças não têm, hoje, obrigações domésticas. Não, meu filho não precisa lavar a louça porque tem a empregada. Meu filho não precisa arrumar a cama porque a empregada arruma. Meu filho não precisa fazer aquilo que ele não quer porque ele não pode ficar frustrado. Ou seja, não pode ir à igreja com os pais. Não, ele não quer ir à igreja, ele fica em casa. E tudo isso se dá pelo simples fato, e aí soma o fato do trabalho excessivo dos pais. Primeiro, é a dor na consciência do pai e da mãe. Em segundo lugar, é a dificuldade de educar. A coisa mais difícil que existe é dar educação. Dar educação é um ato extremo de amor.
Educar teu filho no momento que ele precisa ser educado, no momento que você está cansado, que você chegou em casa do trabalho, que você teve um monte de frustrações, que você sofreu um monte de coisa, chegar em casa e ainda ter que chamar a atenção do teu filho porque ele não fez a tarefa, ou porque ele não arrumou a cama. Sendo que nós nos esquecemos que isso faz parte da estruturação psicológica daquele ser humano, né? Que é nosso filho, que é nosso dever primordial. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos trazer a discussão. E isso tem que ser toda a sociedade, porque os pais têm que compreender isso. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu conheço que os filhos não participam da vida dos pais. Onde está o fulaninho? Está no quarto. Entende? Eu fui educado de uma maneira que se chegava uma visita, eu chegava lá, boa noite, como vai, tudo bem, sentava, ouvia um pouco, daí eu estava dispensado. Hoje é como se não existisse ninguém, né? O que nós podemos falar, então, de famílias que não têm um preparo cultural, né? Soma esses valores, né? A ausência das condições básicas. A ausência das condições básicas, né? Ou seja, ele não tem a comida para dar para o filho, quanto mais, né? Então, tudo isso são fatores que são extremamente importantes, porque se nós queremos construir uma grande nação, se nós queremos acabar com a violência, se nós queremos fazer desse país um país que nós efetivamente nos orgulhemos, nós temos que começar a trabalhar com essas gerações. Eu acredito que tem que passar primeiro pela educação, porque essas crianças serão educadas e educarão depois seus filhos, suas filhas, e depois esses filhos, as filhas terão educação também. Então, deixa eu aproveitar, doutor, desculpa interromper por conta do nosso tempo, que está quase terminando, e a Letícia ela fez uma pontuação que eu acho que cabe muito bem nesse momento, e ela disse assim, Marcela, eu ouço muito as pessoas dizerem, eu passei por isso, o meu filho não vai passar, e com esse pensamento vai passando a mão, dizendo sim para as crianças e vai deixando desse jeito, ela colocou entre aspas, né, mimados, mal educados, não sabem lidar com não e acabam se refugiando em coisas também que não podem, né? Então, gostei da pontuação dela e também o Rogério colocou aqui que ele vê, infelizmente, Marcelo e professor, eu vejo pais trocando convívio com os filhos por qualquer bar. Ele também colocou aqui uma posição... E o professor... Maurício toca numa questão muito importante, que é a questão, a vida ela é uma competição, mas não é uma guerra, precisa saber lidar com esses dois fatores. E a gente só ganha se a gente aprendeu a perder é uma aprendizagem. Quem nunca perdeu, quem nunca teve a possibilidade de perder, também nunca teve a possibilidade de ganhar. Exatamente. Sabe qual que é a relação da diferença? A importância do esporte está aí. O esporte eu cito vários esportes, mas eu acho que o vôlei é o mais fantástico, né? Porque ele é muito colaborativo. Se você não levantar... Trabalha em equipe, né? Se você não levantar a bola para o cara, você gostando dele ou não, você tem que saber que ele é parte integrante. Exatamente. Você levanta a bola para ele cortar. Exatamente. Muitas vezes ele corta em cima do cara que é seu irmão de sangue do outro lado, que é o time que faz esse negócio. E aí, se der tempo, Maurício, eu queria que você fizesse um link. Porque o que você está trazendo aqui é música para os ouvidos nessa época que nós vivemos, onde muitas das pessoas acham que tudo que incomoda tem que ser eliminado, inclusive pessoas. A gente trabalha muito da inclusão, da exclusão. A gente fala de inclusão e faz exclusão o tempo todo. Se eu não concordo, se me incomoda, elimina, né? Tira daqui e joga para longe, e quando não, manda matar. É tanto que voltou muito a ideia de repente, ter pena de morte. Verdade. E não é pena de morte para o crime, é pena de morte para aquilo que eu não concordo. Quer dizer, é muito mais grave ainda, né? Eu queria que tivesse um link com esse momento tão drástico assim da sociedade. Olha, realmente é um tema complexo, um tema extremamente importante que o Brasil não pode mais se omitir de discutir. A questão da estruturação tanto da família quanto da escola. E eu digo estruturação da família porque uma pessoa, para poder sustentar uma família, precisa ter trabalho. E esse trabalho tem que remunerar com dignidade. Essa pessoa tem que poder proporcionar aquele mínimo necessário a seus filhos, e o Estado precisa proporcionar o melhor em termos de escola.
E o Estado também precisa estimular esse debate, para que os pais comecem a examinar as próprias consciências e comecem a também se transformar a partir dessa conscientização, que é a conscientização de dizer: eu preciso educar o meu filho para que ele possa ter estrutura emocional para enfrentar o mundo que nós vivemos. Porque se você não frustra o teu filho em casa com um não, ou com pequenas tarefas que ele pode fazer, o mundo não terá a mesma condescendência. E quando ele chegar e ver que o mundo não é aquilo que ele tinha dentro de casa, ele se frustra. E ele se frustra e não tem condições de lutar contra a frustração dele. Vai buscar amparo aonde? Aonde que ele vai buscar amparo? Né? Essa é a grande pergunta. E hoje... vai procurar no Exército, que precisa de mão de obra para cometer o crime, né? Exatamente. Olha, ainda dá tempo de colocar aqui a participação do Júlio César. Ele falou assim: doutor, falou da competição, que todos ganham medalhas, e levando para a educação está assim também, pois a geração atual, aprendendo ou não, passa de ano. Na minha opinião, isso é inaceitável. Olha, Júlio, realmente é inaceitável, porque nós temos hoje o nosso PISA. Para falar nisso, João, o PISA da Estônia é o melhor da Europa, é o terceiro melhor do mundo, ou seja, aquele exame que verifica, né, se a criança aprendeu, o adolescente sabe ler, escrever, usar a matemática, etc. O Brasil, se não me engano, está em 85º lugar. Para um país que tem o PIB do brasileiro, que está subindo agora para a 9ª posição da economia do mundo, isso é uma vergonha. É algo que nós temos que deplorar, porque nós temos a maior distância social entre os mais pobres e os mais ricos. Existe um bolsão de miséria e 5 famílias no Brasil que detêm o mesmo PIB de 50% dos mais pobres. E isso não pode continuar. Isso faz parte do debate. Nós não podemos fugir mais desse debate. Injustiça social, desequilíbrio entre os mais ricos e os mais pobres levam a essa situação dramática que nós estamos vivendo. Então, Maurício, eu tenho 2 minutos para encerrar esse programa. Eu preciso saber o desfecho. Onde estão as crianças? O senhor tem contato? Ou só pode ler o livro? Eu vou embora desse programa, gente. Olha, esse tema vai ser debatido no 2º livro. Vai ser o Ingel Adai número 2. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Mas eles voltaram. Eles ficariam um período conosco, nós já sabíamos disso. Foi terrível a separação, mas eles voltaram para a mãe. E recentemente nós soubemos que eles voltaram para o lar de abrigo, para o abrigo das crianças. E isso foi muito triste para nós, infelizmente. Nós pretendíamos adotá-los, mas não era possível porque ainda a mãe tinha o pátrio dever, né, que é o antigo pátrio poder, e é uma dor muito grande. Eu vou contar toda essa história, a separação, como foi dar adeus para o Engel no livro número 2. Então, Maurício, foi uma honra conversar com o senhor. Obrigada pela generosidade de conversar conosco. Por conta do tempo, a gente precisa encerrar, mas as portas estão abertas para a gente ter mais faleiros como esse. Muito obrigado. Olha, obrigado, Marcela, você é muito gentil, a honra foi minha. João, um grande abraço, um forte abraço, meu amigo. Felicidades para vocês. E estou à disposição, Não precisamos falar muito sobre esse assunto, tá bom? Prazer enorme te rever, Maurício. Desejo felicidades e muito feliz com as luzes que você traz para esse debate tão importante nesse momento do país, que a gente precisa virar essa chave e parece que é tão difícil fazer isso. Muito obrigado, João. Muito obrigado a você, Marcelo. Maurício, a todos os ouvintes também. Imagina, quem quiser te encontrar, quer deixar um arroba, um contato? Assim, eu estou nas redes sociais, né? mauricioribas.pr é o Instagram. E o e-mail, para quem quiser mandar e-mail, é mauricio.ddadocdecasa.ribas@gmail.com. Tá ok? Obrigada. Até uma próxima oportunidade.